Olá, queridos alunos e alunas, professor Hilton Miranda. Vamos hoje para a nossa primeira aula da unidade 3. Vamos falar sobre eletroquímica, que é um assunto bastante pertinente, já que explica diversos processos do cotidiano, como o processo de corrosão, processo de formação de uma pilha, de uma bateria, processo de eletrólise, entre outros processos. Antes de falarmos de eletrólise, vamos falar de alguns conceitos fundamentais, como, por exemplo, o que é oxidação, o que é redução, o que é número de oxidação. E vamos falar principalmente, na videoaula de hoje, de reações de oxirredução, que é a base para a compreensão de todos os processos de eletroquímica. Então, o que seria eletroquímica? Eletroquímica é o ramo da química que se preocupa em estudar a conversão da energia química em energia elétrica ou vice-versa. É bastante importante, pois é a base de diversos processos, como o processo de corrosão e também o processo de proteção contra a corrosão dos metais. Além disso, é a base dos processos de formação de pilhas e baterias e dos processos de eletrólise, como, por exemplo, o processo de galvanização. Antes de estudar esses processos, nós vamos nos concentrar na videoaula de hoje nas reações de oxirredução, que é a base para a compreensão desses processos. Então, reações de oxirredução são reações caracterizadas pela transferência de elétrons de uma espécie química para outra, de modo que o número de elétrons cedidos por uma espécie é o mesmo do número de elétrons recebidos por outra espécie. Então, nessa reação, o que nós temos é o seguinte: nós temos a variação do número de elétrons. Então, nós vamos ter uma espécie que ganha elétrons, enquanto outra espécie vai perder. Os elétrons perdidos por uma espécie são cedidos para outra espécie que ganha. Como a carga do elétron é negativa, então o número de oxidação da espécie que ganha tende a diminuir. E esse processo se caracteriza como uma redução. Por outro lado, a substância que perde, ela perde elétrons, que tem carga negativa. Então, o número de oxidação tende a aumentar, que caracteriza o quê? Uma oxidação. Número de oxidação, ou NOx, é a carga assumida por um átomo quando a ligação que o une a outro é quebrada. Para exemplificar o número de oxidação, vamos considerar a reação entre o cálcio e o gás oxigênio, gerando quem? O óxido de cálcio. Nessa semi-reação, nós calculamos a carga antes dos reagentes e depois dos produtos. Aqui, vemos que o cálcio é uma substância isolada, tá certo? Não está ligada a nenhum outro átomo, é uma substância simples. Então, nesse caso, o seu número de oxidação vai ser igual a zero. Aqui no oxigênio também é uma substância simples, que é formada somente por átomos de oxigênio. Então, não há diferença de eletronegatividade. Então, nesse caso, o NOx também é zero. Quando o cálcio está combinado com outro átomo, no caso, um outro átomo mais eletronegativo, que é o caso do oxigênio, o cálcio tende a perder elétrons. E, além disso, o cálcio é da família 2A. Então, o seu número de oxidação é igual ao número do seu grupo, que é 2. Como ele perde elétrons, a sua carga vai ser o quê? Vai ser mais 2. Para obter, então, o balanceamento das cargas, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Então, nessa semi-reação, o que nós temos é o seguinte: o cálcio, a carga ou o NOx vai de 0 para mais 2, ou seja, nós temos um aumento da carga devido à perda de elétrons. Então, é um processo de oxidação. O oxigênio, por sua vez, a carga vai de 0 para menos 2. Temos o quê? Uma diminuição da carga devido ao ganho de elétrons, que se caracteriza como uma redução. Outro conceito bastante importante é de agente oxidante e agente redutor. Agente oxidante é aquele que promove oxidação. Se ele promove oxidação, ele provoca oxidação. Nesse caso, ele vai sofrer o quê? Redução. Já o agente redutor, ele promove a redução, então, consequentemente, sofre oxidação. Nessa semi-reação, quem sofre redução vai ser quem? Quem diminui o número de oxidação. No caso, vai ser o gás oxigênio.
E oxidação é que aumenta o número de oxidação, o NOx, no caso vai ser o cálcio. No balanceamento das reações de oxidação, nós temos que levar em conta dois aspectos. A lei da conservação da massa que diz que a quantidade de átomos de cada elemento deve ser a mesma em ambos os lados da equação. E também a igualdade de cargas, pois o número de elétrons perdidos por uma substância deve ser igual ao número de elétrons ganhos pela outra substância. O método mais simples de balanceamento envolve 6 etapas. O que é feito? Inicialmente, identificamos a reação de oxidação e a reação de redução. Isso é feito pelo cálculo do NOx, antes nos reagentes e depois nos produtos. Então, dividimos a reação em semi-reações. Vamos ter a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Em seguida, é feito o balanceamento de cada semi-reação em relação à estequiometria, isso para obedecer à lei da conservação da massa. Então, é feito o balanceamento em relação à carga, para obedecer à igualdade de cargas na reação. E é feito também, no quinto passo, feita a igualdade do número de elétrons das duas semi-reações, multiplicando por um fator apropriado. Isso é para fazer com que a espécie que perda, o número de elétrons seja idêntica ao número de elétrons ganhos pela espécie que reduz. E, finalmente, é somado as duas semi-reações para obter a reação global. Para exemplificar esse balanceamento, vamos considerar a reação entre o cobre metálico, que é o cobre sólido, reagindo com íons prata, Ag+, gerando quem? Prata sólida e íons cobre 2+. A primeira etapa é identificar a reação de oxidação e a semi-reação de redução. Isso é feito pelo cálculo do NOx. Vemos que o cobre está isolado dos reagentes. É uma substância simples. Então, nesse caso, o seu NOx vai ser 0. Já nos produtos, sua carga vai ser a carga do próprio íon. Ou seja, seu NOx vai ser igual a +2. Como a carga variou de 0 para +2, houve um aumento do número de oxidação, causado pela perda de elétrons. Daí, nós temos um processo de oxidação. Já a prata, o seu NOx nos reagentes é +1 e nos produtos é 0, ou seja, tem uma diminuição do NOx, que é um processo de quê? De redução. Então, nós podemos dividir essa reação em duas. A semi-reação de oxidação, representada pelo cobre, e a semi-reação de redução, representado pelo íons prata. O terceiro passo diz que nós devemos equilibrar cada semi-reação em relação à estequiometria. Ou seja, no caso do cobre, nós temos que verificar se a quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos é a mesma. Aqui vemos que nos reagentes nós temos um átomo, enquanto nos produtos também temos um átomo. Então a reação está balanceada em relação à estequiometria. O quarto passo é balancear a semi-reação em relação à carga. Então vamos lá, isso nós temos que levar em consideração o NOx. Veja que o cobre nos reagentes é uma substância simples que possui NOx igual a 0. Então a carga total dos reagentes é 0. Enquanto a carga total dos produtos é a carga do íon, que é +2. Então, para balancear em relação às cargas, vai ser necessário o quê? 2 mols de elétrons dos produtos. Em relação à prata, que é a semi-reação de redução, nós vemos que, em relação à estequiometria, nós também possuímos um átomo de prata nos reagentes e um átomo de prata nos produtos. Em relação às cargas, a carga dos reagentes é +1 e a carga dos produtos é 0. Então, para balancear as cargas, nós temos que somar 1 mol de elétrons nos reagentes. É bastante importante salientarmos que, na oxidação, os elétrons são adicionados nos produtos, já que eles perdem elétrons.
E na redução, os elétrons são adicionados nos reagentes, já que ele ganha elétrons. Sabendo disso, vamos para o quinto passo, que é igualar o número de elétrons das duas semi-reações. Nós vimos que o cobre ele perde 2 elétrons e a prata ganha 1. Então, nós temos uma desigualdade. Para igualar o número de elétrons, vamos multiplicar a primeira reação por 1 e a semi-reação de redução por 2, de tal forma que o número de elétrons ganhos seja igual ao número de elétrons perdidos. Daí nós vamos obter as duas semi-reações, e aqui o que nós vemos é o seguinte: os elétrons são iguais na oxidação e na redução. Então nós podemos somar as duas semi-reações e obter a nossa reação global. O número de mols de elétrons são cancelados e aí obtemos nossa equação global, nossa equação balanceada. Aqui vemos que 1 mol de cobre metálico reage com 2 mols de prata, de 1 pratas, produzindo 1 mol de cobre aquoso e 2 mols de prata metálica. Outro método de balanceamento das reações de oxirredução é utilizando a tabela de potenciais padrão de redução. A tabela de potenciais padrão de redução é uma lista de metais e substâncias organizados pelo potencial padrão de redução. O potencial padrão de redução é a tendência de uma espécie química ganhar elétrons, ou seja, de sofrer redução. E nós chamamos de potencial padrão porque esse potencial ele é determinado a partir do eletrodo padrão de referência, no caso o eletrodo de hidrogênio, nas condições padrões. E quais são as condições padrões? Concentração molar de 1 mol por litro, pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius. Aqui nós temos uma lista simplificada que mostra os potenciais padrões de algumas substâncias. Outra aplicação dessa tabela, além do balanceamento, é prever se um metal vai oxidar ou não quando for colocado em um certo meio. Por exemplo, vamos supor que o metal é colocado em um meio ácido. Se nós temos um meio ácido, então significa que temos o quê? Íons H+ em solução. Então, as espécies, os metais que tiverem potencial padrão de indução menor do que do oxigênio, que é 0, ou seja, que tem potencial negativo, vai sofrer facilmente corrosão, oxidação na presença desse ácido. Então, os metais que estão abaixo do hidrogênio sofrem oxidação, ou seja, nós temos o aumento da força redutora, do agente redutor. E agora vamos supor que além de ácido, nós temos também sais, íons em solução. Por exemplo, vamos ter além de H+, vamos ter cobre 2+, e prata Ag+. Como o potencial padrão de redução dessas substâncias são maiores do que do hidrogênio, significa que essas espécies, esses íons, vão sofrer redução preferencialmente ao íon H+. Para exemplificar a aplicação da tabela de potenciais no balanceamento das reações de oxirredução, vamos considerar a reação de oxirredução que ocorre entre o zinco metálico e uma solução aquosa de cobre 2+. Na prática, o que nós temos é o seguinte. Aqui nós temos um becker contendo uma solução aquosa de cobre 2+. A coloração azul é característica de quê? Que há íons cobre 2+ em solução. No tempo igual a 0, uma lâmina de zinco é colocada em contato com essa solução e à medida que a reação vai ocorrendo, é observado o seguinte resultado. A solução ela se torna incolor, pois o cobre 2+ ele vai se reduzir. Isso faz com que apareça um depósito escuro sobre a lâmina de zinco. Como é um processo simultâneo, da mesma maneira que ocorre a redução, vai ocorrer a oxidação. Então, a lâmina de zinco, no caso o zinco sólido, ele vai passar do estado metálico para o estado aquoso. Então, vai ser formado o quê? Zinco 2+.
No balanceamento, o que nós temos que calcular inicialmente é o número de oxidação. Nós vemos que o zinco elementar, na forma metálica, produz o quê? Possui NOx igual a 0. Quando ele vai para o estado aquoso, a sua carga passa para quê? Para mais 2, que é a própria carga do íon. Já o cobre, inicialmente, ele tem carga mais 2. E quando ele sofre redução, ele vai para o estado elementar, de cobre metálico, na qual o seu NOx vai ser igual a 0. Então, como o zinco aumentou o seu NOx, nós vamos ter o quê? A semi-reação de oxidação. E o cobre diminuiu, nós vamos ter a semi-reação de redução. Então, nós devemos identificar as semi-reações de redução desses elementos na tabela. Aqui nós temos também uma tabela simplificada, mas nessa tabela nós temos a semi-reação de redução do cobre, no qual cobre 2+, recebe 2 elétrons e vai para o estado metálico, no qual o seu potencial padrão de redução é 0,34. E temos também a semi-reação de redução do zinco, na qual o zinco, 2+, e vai receber 2 elétrons e vai para o estado metálico. O seu potencial padrão de redução é menos 0,76. Contudo, note que o zinco, na verdade, ele sofre oxidação, ele não sofre redução. Então, essa equação ela deve ser invertida. Então, colocando na forma de oxidação, o zinco metálico ele vai para o estado aquoso, perdendo 2 elétrons. O potencial, pessoal, não muda, continua o mesmo, já que é o potencial padrão de redução. Então, nós vamos combinar as duas semi-reações. Observamos que o número de elétrons perdidos na semi-reação de redução é igual ao número de elétrons ganhos na semi-reação de redução. Então, nós podemos somar as duas semi-reações e obter a equação global balanceada. A nossa reação global diz que 1 mol de zinco metálico reage com 1 mol de cobre aquoso, produzindo zinco aquoso mais cobre metálico. Essa reação é reação espontânea, pois o seu potencial é maior do que 0, e o potencial de reação é calculado da seguinte maneira. O potencial padrão de redução da semi-reação de redução menos o potencial padrão de redução da semi-reação de oxidação. Aplicando essa fórmula nessa equação, nós obtemos que o potencial padrão de reação vai ser 1,10 volts, o que caracteriza um processo espontâneo. Então, pessoal, essa é a nossa primeira videoaula sobre o assunto de eletroquímica. Até a próxima aula. Um grande abraço.